Com 57 votos a favor, 19 contra e 5 abstenções, o Senado cassou na semana que passou o mandato do ex-senador Demóstenes Torres. Em seus quase 200 anos de existência, este é o segundo senador cassado. O primeiro foi Luiz Estevão. Que lições podemos tirar a partir dessa posição assumida pelo Senado, no momento em que, nesse instante, mais uma crise se abate, se assim pudermos considerar, sobre a República em relação à CPMI do Cachoeira? A primeira é que, se é verdade que para a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer séria, para a política é preciso ser sério. Não basta dizer que é sério, mas proceder com toda a seriedade necessária. O jovem, nesse instante, deve estar achando que política é sinônimo de coisa ruim. Não. Eu queria chamar a atenção, sobretudo, para esse que vai votar pela primeira vez nas próximas eleições. Esse exemplo que nós acabamos de assistir na semana que passou só serve para nós reforçarmos a ideia de que política não é sinônimo de coisa malsã. Política é coisa séria. Isso é uma exceção. E é preciso que nós tenhamos exatamente esta consciência para que possamos, paulatinamente, enquanto sociedade, ir mudando estes maus comportamentos. É para discutirmos os vários ângulos da questão da cassação do senador Demóstenes Torres e, obviamente, a sucessão municipal, que não pode fugir da pauta, as relações PSB e PT no Ceará e no Brasil, e nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje, para que nós possamos discutir todas essas questões, o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes, que atualmente tem a responsabilidade de coordenar pelo seu partido, o PSB, a Associação Municipal no Estado do Ceará. Para debater com o doutor Ciro Gomes, nós temos as participações dos nossos colaboradores. Os professores Clésio Arruda, que é doutor em Sociologia, que semanalmente nos ajuda a refletir sobre os vários temas que aqui colocamos para debater, e também o professor doutor em História Política, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa recebe hoje como convidado o doutor Ciro Ferreira Gomes. Coordena, nesse instante, a Associação Municipal em todo o estado do Ceará, nos 184 municípios, pelo seu partido, o PSB, e vai nos ajudar aqui a discutirmos os vários ângulos da Associação Municipal, notadamente em Fortaleza, e as relações do seu partido com o seu aliado nacional, ex-aliado local, PT. É uma confusão aqui. Mas é a política brasileira. Para discutir com o doutor Ciro Gomes, nós temos os professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Roberto Martins Rodrigues, a ele os nossos cumprimentos e votos de plena recuperação para que em breve esteja aqui conosco, integrando a nossa equipe. Doutor Ciro, muito obrigado pela sua participação. Rapidamente, vamos analisar essa posição do Senado na semana que passou sobre a cassação do senador Demóstenes Torres. O senador Demóstenes fez para o Brasil inteiro uma figura do paladino da ética, da moral, da verdade. Tal. E ruiu quando foi pego, envolvido com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, cuja CPMI está aí em curso. Os vários comentários, vários articulistas da chamada mídia grande brasileira dão uma angulação que eu discordei já na abertura do programa, que é querer mostrar a política como algo malsã, sinônimo de coisa feia. E eu entendo que a partir dessa cassação do senador Demóstenes, como outras que já ocorreram, é exatamente o contrário. Pontua-se muito bem
que isto faz parte das exceções. Qual é a percepção do ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito, Ciro Gomes, que nos últimos 20 anos, tudo que fala em público neste Brasil tem, obviamente, influenciado muitas discussões, debates e atitudes? Eu agradeço muito o privilégio de voltar aqui, 3 professores, você que eu vi crescer desde muito moço e vejo brilhar aí agora não só mais como um grande comunicador, que segue sendo, mas como um intelectual, com o professor Rui, professor Clésio, e tratando de assuntos com essa serenidade que a gente precisa tratar. E acho que o seu encaminhamento da pergunta coloca as coisas muito bem. Quer dizer, há uma geração a qual pertencemos nós, mais eu que sou mais velho, menos vocês que são mais jovens, né? que vimos a negação da política com um contraste, vamos dizer, caricato, fácil de entender, né? Então, nós, por exemplo, quando pedíamos liberdades democráticas, eleição direta, anistia, constituinte, o nosso inimigo era, mal comparando, como se fosse assim uma tropa de garis, com aquela roupa, né, girimum, bem claro, para não ter confusão. E aí o consenso contra isto era relativamente fácil de ser celebrado, embora o inimigo duro de ser derrubado. Tal não é mais a realidade dos jovens. Por isso é muito grave, muito importante que a gente discuta essas coisas, porque o jovem não tem mais o inimigo caricato. E você tem um tipo de esquerda pouco lida, não é, que surgiu mais recentemente no Brasil, na sequência da frustração com o PT, né, com a mitologia moralista, corporativista, enfim, do PT, que não é, vamos dizer, o PT é coisa muito melhor do que isso, mas o PT durante muitos anos simulou, né, que o moralismo de Goela, né, e que a mera emergência voluntarista, né, de nós outros que temos amor ao povo verdadeiro, davam conta de resolver o problema. Aí escândalos acabaram fazendo o PT morder a língua e, vamos dizer, os limites físicos da vida real acabaram também levando a uma frustração. Isso explodiu, por exemplo, no movimento estudantil, no movimento sindical, só para dar 2 exemplos, mas está na sociedade civil como um todo, com coisas que estão me assustando. Violência, por exemplo. O movimento dos trabalhadores da construção civil, de uma base justíssima, na minha opinião, porque se tem um setor que pode incrementar a participação dos salários na renda ali somada, é esse momento de auge da construção civil na história brasileira. Mas em Giral e Santo Antônio, lá em Rondônia, entraram no coisa sem nenhuma liderança sindical, nenhuma liderança de central, nem partido político, destruíram pedacinho por pedacinho os acampamentos. A mesma coisa aconteceu aqui, se quiserem invadir um jornal, o que é uma coisa criptofascista, não é? E aí você que tem esse exemplo, você tem que mostrar para a população. E o Bertolt Brecht já mencionava isso com a lindeza da poesia, o analfabeto político. Quer dizer, ele chama a atenção de que a gente pode até abominar a política como uma linguagem que tem sido muito contraditória, muito reacionária, muitas vezes quase não diz nada ao jovem nas suas angústias existenciais, mas é preciso saber que o preço do feijão, né, o preço da carne, o preço do passagem de ônibus, enfim, o destino da gente está na política. É ela bem feita que faz a diferença entre vida ou morte para as pessoas que precisam, por exemplo, de um setor público que funcione. Professor Clésio, o que representa, qual é a simbologia da cassação do Demóstenes Torres para o momento político brasileiro? Eu queria aproveitar e voltar depois uma pergunta ao doutor Ciro, né, até pelo seu conhecimento, tanto legislativo como executivo, porque a cassação é a segunda cassação do Senado. Mas se a gente olha para o cenário político como um todo, a gente tem uma prática de mau uso do recurso público, que ele campeia municípios, estados, governo federal. A gente pode pensar, quer dizer, dentro da esfera pública, né, isso é uma coisa que se tornou comum. Então a grande questão que se coloca é, será que essas regras que regem a política, elas não precisariam de fato serem observadas com mais tranquilidade? Quer dizer, alguns acham que é algo estapafúrdio você pensar, por exemplo, até no constituinte, né? Mas já chegou um ponto, né? Quer dizer, simbolicamente é o segundo, quer dizer, mas representa muito mais a queda do Demóstenes. Que renunciaram, né? Perfeito, né? Porque na cabeça do povo é uma sequência novelizada de escândalo.
Perfeito. Então, eu queria aproveitar aqui a presença do doutor Ciro e trabalhar um pouco essa questão. Aliás, eu ainda não tinha lhe visto falar da questão da reforma política. Eu sou cético em relação à viabilidade dela, mas tenho me debruçado, vamos dizer, especulativamente, estudando o assunto há muitos anos. E eu quero crer que as instituições políticas brasileiras, elas são velhas, se esclerosaram muito rapidamente, né? De 88 para cá, nós tivemos uma institucionalidade digna de ser celebrada, mas o país avançou com muito mais velocidade, aprimorou-se muito mais, sofisticou-se muito mais economicamente, as próprias linguagens do poder econômico também se qualificaram, se posso usar esse termo, né, ficaram muito mais complexas, essa crise internacional, né, causada pela desregulação do setor financeiro, a transação financeira internacional, o paraíso fiscal. Tudo isso exige, demanda uma mudança no regramento da institucionalidade político-partidária brasileira. Só que isso a gente tem que colocar numa perspectiva que respeite a opinião pública. Quem se elege por um jogo não vai desmanchar. Exatamente. Então, eu estou dizendo isso aqui com muito mais simplicidade e exuberância. Porque quem se elege com esse regramento tem hoje o monopólio de mudá-lo. Então você só tem duas alternativas para sair dessa contradição. Uma é um executivo muito forte, do seu ponto de vista de legitimidade, propor isso e dinamizar um movimento popular e etc. para que isso aconteça. Ainda assim, só acontecerá se marcar a vigência disso para daqui 3 eleições, de maneira que você diminua a angústia, o medo do atual detentor de poder de que aquela regra mudando ele não vai ficar bem na foto. A segunda é plebiscitar pura e simplesmente. E aí nós temos uma contradição. Você tocou numa questão que eu acho importantíssima. A economia brasileira ela avançou extraordinariamente. Será que esse modelo político nosso, ele não pode funcionar como um estrangulamento à sustentabilidade? Está atrapalhando. Hoje, a grande crise brasileira não é este escândalo novelizado com que a gente distrai a massa. Né? Eu falo isso a gente, a mega mídia brasileira e tal. Hoje, o grande problema brasileiro, que eu considero uma crise institucional crônica, é a inoperância das instituições parlamentares. Eu tenho 33 anos de vida pública, só tenho uma queixa na minha vida toda. Foram os 4 anos de ociosidade ao qual eu fui relegado quando tive o privilégio de ser o deputado federal mais votado do Brasil. Cheio de ideias, cheio de propostas, e as pessoas reclamam todo tipo de futrica, transformam o Congresso ciclicamente em delegacia de polícia para ajudar a turma a vender jornal, etc. Mas a produtividade, esse é o drama que o brasileiro precisa saber. Nós temos lá hoje 20 mil proposituras pendentes de deliberação. E a produtividade, com essa mecânica do século XIX, que nós temos lá, é de 2 por semana. Se a gente tirar as férias e o recesso, nós vamos ter, portanto, 10 mil semanas para limpar a pauta. Como um ano tem 52 semanas, aqui está a dimensão caricata, se não fosse trágica, de um colapso institucional. E você olhar, o Brasil precisa recelebrar o seu pacto econômico. Né? O sistema tributário brasileiro é regressivo, injusto, cobra mais de quem pode pagar menos, cobra menos de quem pode pagar mais, subgrava a intensividade de capital, sobregrava a relação formal de trabalho. É tudo de ruim, porque os séculos aceleraram-se e nós, né, do ponto de vista regional, é ruim. Nós precisamos discutir a questão política, que é a própria constituição do sistema, o coração do sistema, da legitimidade, está perdendo legitimidade rapidamente, para os jovens especialmente. Temos que discutir o financiamento da Previdência dos aposentados brasileiros, que é um sistema que está com 60 bilhões de buracos, e nenhum desses assuntos tem centralidade na pauta. Esses impasses geralmente só se resolvem quando há uma crise. Sim. As coisas só se resolvem quando a casa pega fogo, aí é preciso. Mas há cronicidade, né? A crise crônica é o seguinte, o Brasil está aí. O Tancredo dizia que os nossos problemas não se resolvem, se agravam. Mas eu penso que isso tem relação com essa estrutura política que é difícil de reformar. É muito reacionária demais. E que passa pela fragilidade da representação, em função da estrutura partidária, do voto proporcional, de uma opção de coisas que é muito difícil mudar. Né? Mas me parece também que a falta de uma crise que imponha uma mudança tem mantido essa estrutura tributária e outras coisas. Você mencionou o fato da nossa economia ir bem, que eu acho que não vai tão bem assim. Ela está medíocre, mas está muito bem em relação ao último meio século. Surfou na onda internacional, porque o mundo cresceu mais do que o Brasil, o comércio internacional cresceu mais do que a participação brasileira, a América Latina cresceu mais do que o Brasil, os BRICS cresceram mais do que o Brasil. Não me parece que o Brasil vá tão bem. Não é mais e de 1930 a 1980, a economia brasileira andou muito mais rápido. Né? Entre 30 e 80, o Brasil foi a segunda economia a crescer mais no mundo, depois do Japão. Sim.
Então, acho que hoje não está indo tão bem assim, não. Não, o crescimento, nós temos números para isso. O Brasil, no último meio século, tem um crescimento médio de 2,5%, que é menos da metade do mínimo necessário para incorporar os ganhos de produtividade e agregar os jovens, que há uma conta ainda de 1.600.000, chegam ao mercado de trabalho. As décadas perdidas, 80 e 90. Tudo bem, mas agora nós estamos crescendo a 3,5%, portanto tem razão, melhorou muito. A proporção dos salários na renda nacional não tem precedente. Agora, se a gente poder olhar de para compra fora de das salário fronteiras... mínimo, sim, claro, isso é o que eu acho. Apenas temos que ter perspectiva para que não se financie de novo em cima de uma política inconsequente, como já é, não é? A crença de que nós estamos errados. Nós não estamos. Nós não temos projeto estratégico. E os gargalos e centrais não estão revelados porque o inimigo agora não é vestido de girimum. Né? Rui, eu tenho que encerrar esse bloco, mas eu precisava lhe ouvir. Qual é a tua percepção sobre a cassação do Demóstenes Torres? O que é que isso representa, já que o Brasil vive nesse instante, quer dizer, nessa onda do denuncismo, o que nós convencionamos chamar aqui mesmo várias vezes, de que esse moralismo udanista, e que acaba mostrando que o rei está nu. Tem muitas faces, né? O fenômeno político em geral tem muitas faces. Qual é a tua percepção sobre a cassação? Ele quer que você comente um pouco mais. Bom, então o fenômeno político tem muitas faces. Em primeiro lugar, tem o lado do espetáculo. Não é? Vamos mostrar que o Senado se autocorrige. E que a política brasileira, como a política do primeiro mundo, que corrupção tem em todo canto. A diferença é que em outros países, o corrupto, quando é pego, cortam a cabeça dele. No Brasil, nem sempre. Mas tem também o outro lado aí na história, é que o mundo moderno registra tudo e ficam rastros por todo canto. Ficam filmes, ficam transações bancárias, ficam ligações telefônicas. Está ficando difícil realmente fazer alguma coisa que não possa ser detectada. O custo é investigar. E fica muito difícil negar essas provas. Então, parece-me que vai haver uma tendência para, de vez em quando, nós termos que fazer pelo menos um sacrifício de imolar pelo menos alguém, ainda que muitas outras pessoas envolvidas no contexto ou envolvidas em outras transações ilícitas que não sejam essa, permaneçam à margem das sanções legais. Mas, pelo menos, algumas figuras vão ter que ser imoladas. Eu não sei se vamos ficar só nesse episódio todo, que não é episódio de uma, nem duas, nem três figuras públicas, se vamos ficar só com Demóstenes. Se ficarmos só com Demóstenes, significa que nós estamos assistindo uma farsa. Agora, seria preciso que caíssem muitos dominós para nós pensarmos que realmente o fato desses registros que permitem essas provas possam estar encaminhando a vida pública brasileira para um pouco mais de seriedade. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos, já deixo para você assinar descolocado, vamos discutir aquilo que o assinante certamente está louco para saber do Dr. Ciro, que é a Associação Municipal. O que ou em que o PSB, com o seu candidato e suas propostas, diferem, por exemplo, do PT e seu candidato e a proposta concebida pela atual gestão. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para você que ligou agora, nós temos hoje a participação do nosso convidado, o Dr. Ciro Gomes, que nesse instante coordena no estado do Ceará a Associação Municipal pelo seu partido, especialmente Fortaleza. Diga-se, desde o início, era a voz discordante da manutenção dessa aliança, que protagonizou uma novela chata, repetitiva, de vários capítulos com um fim anunciado, que a gente já sabia. Mas o que eu quero saber objetivamente, doutor Ciro, nós discutimos na semana passada aqui, que pouco importa para o fortalezense, notadamente para esse que habita, digamos, os bairros mais distantes da cidade e, portanto, mais carente de todos os serviços públicos. O que interessa a ele é saber, depois do dia 7, no dia 1º, quando assumir em janeiro,
Quem é que vai ser capaz de tirar o lixo da sua porta, acabar com aquela água servida do esgoto que corre a céu aberto, o posto de saúde aberto com médico, que aberto ele está, só não tem um médico para atender, e quando tem um médico para atender, raramente não tem um medicamento para ele. Isso é que está interessando ao fortalezense, né? Tudo o resto parece que é apenas proselitismo político. Então, nessa perspectiva, em que o PSB, o candidato do PSB, diferem da atual gestão do PT e do seu candidato? Eu acho que é uma diferença substantiva, que é a proposta, a capacidade de formular um projeto que falta a Fortaleza, e a capacidade, para além da proposta, que pode se misturar muita retórica, muita enganação, muita promessa. Na véspera de eleição, o bicho mais parecido com o Papai Noel que tem é político, precisando de voto. Mas é basicamente a capacidade de demonstrar a parceria, né? Não só dos quadros, mas também do recurso. Onde é que vem o dinheiro, qual é o prazo, como é que vai fazer. Então, o professor Roberto Cláudio, falando professor, é médico, sanitarista, por essa circunstância foi escolhido, acumulou mandatos de deputado, foi eleito por unanimidade na Assembleia Legislativa. Quer dizer, você tem... Os adversários votaram nele, o que significa um respeito, pelo menos um respeito pessoal, moral e político, né? Tem uma significância isso. E ele tem a condição, porque nós, como todo mundo sabe, temos uma aliança ancestral aí com o Lula, com a Dilma. Na sequência, eu fui ministro do Lula, hoje o único ministro cearense é ministro Leônidas Cristino, do partido também. E Fortaleza padece de dramas graves, assim, são concretudes, para não ficar na lambança política, que eu também enchi o saco disso e não vou entrar nesse jogo, embora a negada ache que eu sou pavio curto, não sei o que e tal, o meu pavio para este tipo de assunto não tem tamanho. É claro que eu não aguento, é falta de respeito, provocação, e já estou velho demais para mudar, e a negada vai me suportando aí, eu também não sou candidato a mais nada por enquanto. Mas repare bem, Fortaleza, números, está na 5ª pior cidade brasileira na sua categoria em padrão de saúde pública. Aí você desdobra os assuntos. Menos de 40% de cobertura de saúde da família, que é um programa financiado pelo governo federal. Quanto mais equipe você contrata, mais financiamento o governo federal manda. Então, Fortaleza tem a menor cobertura de saúde da família de todo o estado do Ceará, né? Fortaleza hoje é inacreditável. Inacreditável. Fortaleza hoje, há 8 anos, não abre um único leito do hospital. Então, agora, não, vão abrir o Hospital da Mulher. Não tem nenhum leito. Fizeram um remanejamento de médicos, tiveram 8 anos para construir o hospital, lambança política, o diabo. Não fizeram o concurso, não lembraram de fazer o concurso para contratar os médicos. Então, remanejando, tirando os médicos dos postos de saúde, onde já fazem falta aguda, para fazer um araque aí de véspera de eleição. Na educação, Fortaleza está em penúltimo lugar no ranking do estado do Ceará. Só perde para o pobre, humilde e de gente muito boa, município de Parambu. Não é? E nós estamos falando de coisa per capita, não é negócio que Fortaleza é tão fácil de administrar como Parambu, não. Mas Fortaleza tem um orçamento de 5 bilhões de reais. E a propósito de orçamento, de projeto, de concepção de cidade, você tem hoje a esquerda terceirizada. É uma coisa inacreditável, a lambança, o discurso, a retórica de esquerda. E Fortaleza hoje não tem mais servidor público. Não tem mais servidor público. Agora é todo mundo contratado por cartão de político e de empreiteiro de mão de obra. Aí o camarada recebe 3, ou seja, a prefeitura paga 3 para o empreiteiro de mão de obra, e o cidadão e a cidadã que estão trabalhando para o povo recebem um terço do que está sendo pago, sem direito à aposentadoria, sem previdência, sem cuidado de saúde, nada, zero. E agora sujeito a perder o emprego porque a simpatia política desse aqui, isso é um assunto do século XIX, late 19th century, né? E nós precisamos pôr isso em discussão. E nós não vamos deixar, vamos propor, com começo, meio e fim, você vai ver os números. A sociedade vai ver os números, porque assim, nós temos todos os defeitos, mas acho que o cearense já nos reconhece a ideia de que nós nos comprometemos e cumprimos, né? E aqui em Fortaleza está sobrando dinheiro. Se me permita, claro. Você levantou uma questão que na educação, ela também, a gente fala muito de saúde, mas a educação também é um problema sério, a questão da falta do servidor. Quer dizer, a gente tem um professor, quer dizer, esse foi feito concurso, está aí, mas o entorno que é necessário para a escola funcionar, como por exemplo o porteiro, a pessoa da merenda, que sem a sua presença a escola não funciona, eles também estão hoje terceirizados. Quer dizer, é uma questão gravíssima. Os diretores são nomeados por cartão de político. Isso é uma deficiência de administração ou isso é um objetivo para facilitar o patrimonialismo? Não é para facilitar o patrimonialismo. Isso é uma concepção de política que se entranhou em Fortaleza quando o Juracy assumiu a prefeitura. Não está mais aqui para defender, só farei essa citação, né? Mas era uma compreensão, diria até de boa fé,
do Dr. Juracy Magalhães, que foi o meu vice, por isso assumiu a Prefeitura de Fortaleza. Mas isso agora, pelo PT, foi levado ao paroxismo. E é claramente para facilitar o patrimonialismo. Hoje, os candidatos a vereador, como me tocou essa tarefa, quem coordena a campanha é o Prisco. Eu sou, vamos dizer, um militante sênior. Né? E aí, então, eu vou conversar para montar esse ladrilho de 14 partidos da aliança que nós conseguimos fazer. Eu voltei aos velhos tempos, coisa que está me dando, aliás, muito prazer. Muito prazer. Assim, os meus amigos estão dizendo, caramba, está feliz? Estou feliz, estou satisfeito, estou andando na geografia da cidade, estou conversando com as pessoas, estou sentindo o carinho do povo, quer dizer, depois de tantos anos ainda poder andar de cabeça erguida, né? Já tendo tantas contradições, aí, felizmente nenhuma moral. Uma né? grande Nunca ponta respondi de um inquérito sequer na vida, nem que fosse para ser absolvido. Deixa eu fazer uma provocação. Nada mais fazendo do que a minha obrigação. Sim, fazer diga. uma provocação Claro. um pouco a mais. Quer dizer, essa definição, né, de sair com um candidato próprio, né, chegou no bom momento. Eu acho que a sociedade toda cearense percebeu claro, isso. valoriza né? o povo, é. Será que nós chegaremos a ter propostas mais concretas desse nível que a gente Nós está vamos discutindo fazer, aqui? nós vamos fazer. Eu vou adiantar aqui, com a permissão, porque ele já autorizou e está entrando no ar no site, os primeiros compromissos do Roberto. Nós, quando acaba a militância toda, a barulheira, a caminhada que nós estamos fazendo, é muito gostoso, e nós estamos indo para a casa de um de nós, é uma coisa muito agradável. E aí a gente senta e vamos discutir problema. Tem o Eudoro Santana coordenando a sociedade civil, as ideias, porque a ideia também é mobilizar a inteligência da cidade que está afastada, com nojo, né, desconfiada dessas manipulações todas, das cooptações ou do desapreço puro e simples que o poder público tem revelado pela inteligência estratégica da cidade. E aí, por exemplo, numa das últimas reuniões da qual eu participei, entramos pela madrugada e está decidido, o Roberto autorizou já a campanha a divulgar, ele vai construir, o governador vai construir mais 3 UPAs, 4 estão prontas. UPA é a unidade de pronto atendimento, que é uma coisa que funciona 24 horas, com todas as especialidades e é a porta de entrada do sistema de emergência. Então, as emergências mais complexas seguirão sendo naturalmente destinadas ao IJF, ao HGF, etc. Mas 80%, pequenas fraturas, tonteira, febre, vômito, enfim, pressão alta, qualquer confusão, vai lá na UPA, vai ser atendido sem fila, imediatamente, com uma classificação de risco que os porteiros são enfermeiros treinados para identificar. Isso é coisa de primeiríssimo, está funcionando já com 75 mil atendimentos, as 4 primeiras. O Roberto vai entregar 27 UPAs, uma para a correspondência de 100 mil habitantes. Vamos dizer quanto custa, qual é o prazo, de onde vem o dinheiro. O dinheiro basicamente é o seguinte, 50% o governo federal paga, 25% o governo do estado paga, restando à prefeitura apenas 25%, tanto do investimento quanto do custeio. Isso é que choca em Fortaleza, professor. Hoje o Brasil tem dinheiro sobrando, eu falei Fortaleza, o Brasil está com dinheiro sobrando para quem tem projeto. E a capacidade de investimento de Fortaleza é de 4 bilhões e 200 milhões de reais ociosos. Quer dizer, problema para todo lado, problema de mobilidade urbana, você licencia de 4 a 6 mil, conforme o aquecimento da economia, nós estamos licenciando de 4 a 6 mil carros novos então por certamente mês. não é só uma estratégia patrimonialista, há problemas de administração também. Gravíssimo. Problema de gestão aí. Não, eu digo a forma dessa coisa terceirizada é patrimonialismo do puro. O que eu estava contando aí foi interrompido, embora muito oportunamente, mas eu estou conversando com os vereadores, o candidato a vereador e tal, doutor, o problema é o seguinte, eu quero votar com vocês, o meu partido está na aliança, mas eu tenho 2 postos de saúde, 4 escolas, 3 DNI e 50 terceirizados. É assim mesmo, eu estou tomando nota com o nome e telefone do cara, porque Você amanhã... tem um diretor escolhido nessa condição, quer dizer, um diretor de escola que é escolhido porque tem essa relação. É inacreditável. É um absurdo, é inacreditável. Né? Quer dizer, não é uma escolha por capacidade técnica. Não, né? e a pessoa se arrogando ser de esquerda. Uma concepção de esquerda é uma arrogância, porque se tem uma greve de ônibus, a culpa é do pobre do menino aí do PSOL, o Roseno, é assim que é. Então, a greve de ônibus em Fortaleza. Greve de ônibus em Fortaleza, o culpa é do Roseno. Aí, confusão de magistério, não sei o que e tal, a culpa é não sei de quem. Então, é uma coisa maluca mesmo. Essa mistura de fisiologia, clientelismo, fascismo, patrimonialismo, com lambança. Essas grandes narrativas que ensejam essas classificações, direita, esquerda, fascismo e não sei o que mais, isso tudo está muito complicado, né? Mas segue Porque sendo houve uma verdade certa quem é decente, quem não é, indiferenciação. quem realmente é comprometido com o povo e a sua sorte naquilo que importa ao povo ou não é. Eu também acho que há uma certa direita capaz de ser eficiente, eu acho. Mas assim, a prioridade invertida, né? Você não apostar naquilo que é essencial.
O ano letivo, professor, o ano letivo de Fortaleza, porque isso a política tem essa crueldade. Nós estamos falando aqui para 80% do povo que considera importante a questão da educação, mas não é usuária da educação pública municipal. Só 20% são usuários. E eles sabem, uma minoria, mas eles sabem. O ano letivo do ano passado começou em setembro. Essa é a questão, concretude. E assim, qual é o projeto? O Estado do Ceará está sendo copiado agora pelo Ministério da Educação, um programa simplérrimo que deu a Sobral 27 das 82 escolas de primeiro mundo que uma ONG independente com o Ministério da Educação avaliaram no Brasil. E Sobral per capita tem menos dinheiro do que Fortaleza. Mas o que é? Boa gestão, né? Uma governança que respeite esses valores. Assim, o que é o corporativismo? Não. O professor de Sobral ganha entre R$ 1.500 e R$ 1.700 por mês, que todo mundo sabe, não é um grande salário, muito menos o merecido por um professor. Mas estão dando exemplo. Por quê? Porque há uma governança, há meritocracia na escola. E a gestão em Sobral é do PT. Hoje é do PT. Hoje é do PT. Mas então, é um o PT projeto. É capaz de fazer também coisas boas. Claro que é, claro que é. Agora, deixa eu... O PT está governando bem em Sobral, está governando bem em Barbalha, desastrou-se em Juazeiro do Norte e, infelizmente, está mal em Fortaleza. Isso é que coloca a perspectiva nossa. Não temos nada contra o PT. O PT é nosso parceiro. Não temos nenhuma moral, nenhuma coerência. Isso significa que os nossos partidos não têm diretrizes, não têm programa. Eles são ajuntamentos de lideranças locais que têm estilos diferentes e forma de administração diferente. Em parte, mas vamos ser justos, o PT é um partido de militância, de coerência, de valores. Eles têm... Né? Eles estão perplexos hoje porque uma parte apodreceu muito precocemente na hora que chegou ao poder. E talvez a origem dessa crise seja a crise das grandes narrativas. Esses grandes adjetivos não resolvem mais o problema, mas eles estão querendo resolver a contradição na lambança. Então, agora, o candidato do PT tem por legitimidade, sem querer desmerecê-lo, é um bom rapaz, mas tem por legitimidade o dedaço da Luiziane. E se apresenta escondendo a Luiziane e se dizendo candidato do Lula e da Dilma como se o povo não soubesse que o Lula não vai limpar o Bom Jardim, né? Não vai resolver o problema de água empoçada do Carlito Pamplona. Agora, o assinante que nos vê agora e percebe essa sua crítica com muita objetividade, também deve estar formulando uma pergunta que eu tento interpretar e transmitir aqui agora. Os senhores não são aliados de ontem. Não. Somos de hoje. Vocês são aliados de muito tempo. E de hoje. Desde há muito. E de hoje. Essas contradições não foram percebidas? Os senhores não tentaram mostrar isso e discutir com a atual gestão aí você tem para corrigir? Sim, claro que foram. E quem se aborrecer com a nossa contradição está carregado de razão. Né? Apenas assim, eu chamo para mim, esse modesto orador que vos fala, né, que tem um privilégio aqui, de ter votado contra. Eu votei no Inácio Arruda, aliás, a pedido do Lula, contra a Luiziane no primeiro mandato dela, e votei na Patrícia Saboia, né, no segundo mandato, na disputa. O Cid tinha dado palavra, e aí tem uma questão de honra, um negócio meio antigo, não, mas deu a palavra, na nossa mente tem que cumprir. E o Cid deu a palavra. Na sequência de cumprir a palavra, são públicos alguns dos gravíssimos conflitos que marcaram a relação. E alguns deles, o prejuízo para Fortaleza foi extenso e irreparável. Por exemplo, o estaleiro. Nós estaremos hoje com algo ao redor de 3.000 pessoas ocupadas numa das regiões mais pobres, mais sofridas, mais abandonadas de Fortaleza, que está ali ouvindo a riqueza da Aldeota e da Praia de Iracema e da Praia do Futuro falar a história, que é o Serviluz, o Castelo Encantado, o Morro do Teixeira, enfim, aquilo ali que foi tudo degradado. Não deixaram vir, e é um negócio, era uma indústria limpa. Por quê? Porque todo o insumo da indústria naval vem pelo mar. E o output, quer dizer, a produção daquele estaleiro sai pelo mar. Então você não tinha problema de nada, a não ser, vamos dizer, as compensações que nós iríamos exigir desse estaleiro, transformariam aquela área ali numa casa decente, com trabalho para todo mundo, etc, etc. Foi feito e acabou. E é um conflito público. Nós tivemos conflito, nós ficamos aqui com mais de R$500 bilhão parado criminosamente, porque não deixava a CAGES fazer, reclamando que a CAGES abre buraco e não tapa. Eu acho que a CAGES, ao abrir buraco, tem que tapar. Aliás, no meu governo, como prefeito, foi assim. E no meu governo, como governador, pelo outro lado do balcão, também foi assim. Mas você não deixar fazer saneamento básico numa cidade, na verdade, lambança política. Que esse programa Minha Casa Minha Vida, urbanização do Maranguapinho, tudo isso são obras extraordinárias que estão repercutindo. Agora, o Cid tem os tempos dele, que não são os meus. Né? Ele queria, honestamente, ele queria até a 1/10 hora manter a aliança com o PT.
Foi ao Lula mais de uma vez pedir: Lula, por favor, me indique um de 10 nomes, de 20, de 30 nomes. Só não é possível que a gente não tenha humildade da dona Luiziane entender que isso não reflete tensões nacionais do PSB? Não, aí começou um conjunto de coincidências, e não mais que coincidências. Porque o PSB cresceu na última eleição. Mas a nossa razão, mas a custa do meu pescoço. Sim, mas cresceu. Do meu pescoço. Pois é. Mas repare, nós abrimos mão de uma candidatura que era minha, contra a minha vontade, é bem verdade, mas o partido, e eu acabei me submetendo à vontade do partido, porque chega para mim de me zangar com burocracias partidárias e tentar de novo, né? Felizmente, em meu favor, só tem que eu sair para a oposição a vida inteira. Eu nunca aderi, mas chega para mim. Eu tenho 54 anos, não quero mais. E o partido é de gente boa. Acho que errou contra o Brasil, quando não teve candidato na eleição passada, porque nós teríamos qualificado o debate. Teríamos forçado a coalizão PT-PMDB a menos contradição, porque nós teríamos uma participação central, como foi a da Marina, no segundo turno, se não tivéssemos êxito. E a Marina omitiu-se no segundo turno, e nós não nos omitiríamos, nós íamos exigir alterações na política econômica, alterações de rumo estratégico do país. Há uma tradição política, inclusive na política internacional e na diplomacia, das forças maiores fazerem alianças com as forças menores. Sim. Porque se aliarem com as maiores, esmagam os menores e só resta uma contra a outra. Né? A Inglaterra, que nunca teve exército grande, mandou na política europeia o século XIX todo porque fazia aliança com os mais fracos, contra quem tivesse mais forte. Quando a França era mais forte, ela fazia aliança com a Áustria, com a Prússia, com Bélgica, com a Holanda, com a Espanha, contra a França napoleônica. Quando a Alemanha passou a ser a potência continental, aí a Inglaterra fez aliança com os outros. No Brasil, as forças mais fortes no plano federal, eu não sei ainda nem se ainda são essas, porque a mudança foi muito rápida, mas eram o PT e o PSDB. Coisa muito recente. Mas há uma mudança porque em curso. Porque eram o PFL e o PMDB, coisa muito pouco Mas há uma mudança atrás. em curso aí. Sim. E o PSB está se afirmando como uma grande força. Isso colocaria o PSB no plano nacional, em trajetória de colisão com o PT? Há potencial colisão, sim. Bom, eu tenho essa franqueza. Não acho que seja apurável nesse momento de hiperfragmentação do processo político, porque é municipal. De fato é. Aqui em Fortaleza o CID não tem antagonismo nenhum com o PT. Queríamos até um 10ª hora manter a aliança. Natural, né? Até porque o PT natural, tem uma dizer, preocupação à flor da pele com o surgimento de lideranças, inclusive dentro do partido. Sim, claro, essa coisa do Lula botar o Haddad em São Paulo, tirar do bolso do colete. Sim. A própria presidente Dilma realmente era uma figura que não tinha densidade eleitoral. Claramente. Para impedir o crescimento de outras figuras dentro do próprio partido. Claro. Então, me parece que há aí uma tensão nesse sentido. Deixa eu fazer mais um intervalo. Para quando nós voltarmos, eu quero retomar a discussão no plano de Fortaleza, na seguinte perspectiva. O IPTU que Fortaleza arrecada não paga o IJF. Tá? Ao que consta, pelo menos notícia de jornal, a folha de terceirizado já é proporcional à folha dos concursados, do quadro dos servidores. O trânsito está como está. Mobilidade urbana, quer dizer, são os dois últimos vocábulos incorporados, né, pela cultura brasileira e local. Como o PSB será capaz de resolver este problema hoje de mobilidade urbana na cidade, levando-se em conta esse número cada vez maior de veículos particulares e um sistema de transporte cada vez menos eficiente do ponto de vista do ir e vir para a população, por várias razões. Estrangulamento de vias, falta de transporte seguro e rápido, falta de modernização, enfim. Que propostas o PSB trará para esta discussão, ou melhor, para a resolução de problemas como esse? Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, nós temos hoje a participação do nosso convidado, o Dr. Ciro Ferreira Gomes, as participações dos nossos debatedores, os professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo sucessão municipal em Fortaleza, mas também, nesse último bloco,
vamos, se houver tempo, colocar um pouco das relações PT-PSB, a partir da perspectiva colocada pelo professor Rui sobre essa aliança aí, que talvez o PSB, pelo crescimento que obteve, esteja aí a ameaçar alguns espaços que o PT julgava anteriormente ser detentor absoluto dessa, digamos, supremacia. Mas Fortaleza, problema de trânsito enorme, ninguém aguenta mais. Em 1989, Ciro Gomes foi prefeito de Fortaleza e a gente se deslocava da Praça da Sé, para citar como referência o Palácio do Bispo, até o Conjunto Ceará em, no máximo, 20, 25 minutos, dependendo do horário. Hoje, em qualquer hora que você for, você gasta pelo menos 40 minutos. Se for no horário de pico, você passa dos 60 minutos para chegar, para percorrer esse trajeto. O que dá a dimensão do problema que nós temos nesse instante. E a cidade, não obstante a capacidade de investimento de 4 bilhões que o senhor mencionou aí, mas 5. Mas não isso, é de investimento, né? É o orçamento da prefeitura e a capacidade de financiamento externa, permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 4 bilhões e 200 milhões, ociosos hoje. Em outras palavras, o nível de endividamento da cidade é muito pequeno, portanto, minúsculo. Tem um campo quase enorme. Quase irrelevante. 300 milhões de reais é tudo que a prefeitura deve então, em anos, como é? Mas isso não é tarefa, se sabe, a magnitude desse problema não é tarefa para uma gestão. Não. Então, como mudar o que aí está? Como toda pergunta inteligente, tem a semente da resposta. Nós vamos entregar ao povo de Fortaleza, liderados pelo Roberto Cláudio, que foi recrutado para essa tarefa, porque é muito bem formado, ele é PhD em saúde pública, não é? Ele tem 36 dos 46 deputados estaduais com ele tem um dos 3 senadores é com ele tem a maioria da bancada federal, e ele tem as parcerias e tem a visão, né, de fazer, como o Cid dizia, fazer os projetos, estar debaixo do braço e ir atrás do financiamento, que é um momento generoso, tanto internacionalmente quanto no país. E aí nós vamos pedir atenção, para não gastar o nosso tempo todo, e sem ouvir a preciosa contribuição dos professores, nós vamos pedir atenção da sociedade de Fortaleza para os projetos que vão ser apresentados, com essa linguagem. O que vai ser feito em saúde? Agora, em mobilidade urbana, é óbvio. Nós vamos entregar o metrô, que já está funcionando de Pacatuba até Parangaba, até o dia 15 de outubro deste ano, roda até o centro da cidade, a linha sul. A linha leste vai ser licitada agora, que é essa que vai por baixo da Santos Dumont, saindo da estação, indo deixar lá na Unifor e mirando Messejana, e o VLT que sai da Parangaba rumo ao Mucuripe. Você integrar isso com a rede de terminais que o Juraci fez e que nunca mais ninguém reformou, modernizou, e foi uma intervenção fundamental de Fortaleza, os terminais que o Juraci fez. O Cid tirou o imposto do combustível dos ônibus. A prefeita vive na lambança, que a tarifa é mais barata, só é mais barata porque o Cid tirou o imposto. O governador do estado tirou a CID. Não, o Cid tirou o ICMS, que é muito mais do que a CID. Tirou o imposto, o governo federal tirou a CID, e isso permite, mas você precisa integrar isso e, fundamentalmente, dar ao trabalhador corredores exclusivos, porque você fala, a gente sai da Praça da Sé para o Conjunto Ceará, querido Conjunto Ceará, né? Estou chegando, né? Você sai ali em 40 minutos, se você estiver no seu carro, mas o trabalhador está pagando um terceiro turno de trabalho dentro de ônibus, quente, maltratado, né? Quando não tem uma greve que deixa ele no meio da rua, né? Pelo qual ninguém indeniza. Então é preciso dar prioridade ao transporte público. Isso é uma obviedade. E depois nós vamos mostrar em que pontos vão ser feitos túneis, viadutos e travessias trincheira. Mas algumas eu já sei onde são, mas deixa o Roberto Cláudio apresentar. Professor Rui, as relações PT e PSB. O senhor dizia no bloco anterior que o que está a se desenhar, já com vice 2014, é porque geralmente o grande faz aliança com o pequeno, na perspectiva de que o pequeno vai ser sempre pequeno e ele então mantém a sua supremacia. Ou faz aliança enquanto o pequeno for pequeno. O PSB cresceu, está parecendo que está se tornando a segunda força política do país e começa a se definir como o adversário potencial do PT. Então, parece-me que isso poderá trazer... Não seremos pela nossa relação histórica, não é? Mas aqui, por exemplo, o PT, só para lhe dar razão, e é impressionante a lucidez que eu estava dizendo aqui fora do ar, que não é um jornalista desses jornalões de São Paulo que faça uma análise que chegue parecida a essa questão básica. Aqui, o PT, que fala no Lula, né, 3 palavras, 1 é Lula, fala na Dilma, 4 palavras, 1 é Dilma, o PT se aliou ao PV
que foi contra a Dilma no primeiro turno e se omitiu no segundo turno, da Marina Silva, e ao Lúcio Alcântara, que cumpriu o papelão de votar na Dilma no primeiro turno e votar no Serra no segundo turno. Essa é a aliança. E só para lhe mostrar como é a razão. Naquela hora eles eram adversários, agora parece que nós é que somos os adversários. Nós que votamos no Lula nos primeiros e segundo turno nas duas eleições. Não, primeiro não, que eu fui candidato na primeira, mas no segundo turno. Não é? Eu tinha ganho a eleição no Ceará e votei nele, fui ministro do Lula. Não fui outra vez porque pedi para ser dispensado, não fui agora para da Dilma, porque também pedi a ela que me deixasse um pouco. Queria ficar quieto, voltar para casa, eu me separei, estava querendo. Enfim. E ela me compreendeu e seguimos muito amigos. Mas essa é a lucidez. O que está em jogo no país é isso, porque agora tem um movimento que, ainda que municipal, apresentou uma desagradável coincidência. O movimento de Fortaleza, que teve razões estritamente locais. O movimento do Recife, que teve razões estritamente locais. O Eduardo também fez o diabo para apoiar o Maurício Randes do PT. Aí, Belo Horizonte, o PT faz contra nós. Então, foram 3 movimentos, mas nós, ao mesmo tempo, salvamos o PT do isolamento em São Paulo. O Haddad estava isolado, sem nenhum partido. E nós arrancamos a fósforos, graças à competência e ao espírito puro dos nossos companheiros de lá. Eles são antipetistas, violentos, já tinham agarrado com o Serra compromisso do Diretório Estadual e Municipal. A reunião foi aqui, o Eduardo não tinha nem condição de fazer, a reunião foi aqui. Eu, Eduardo, Cid, Márcio França e Roberto Amaral pedimos aos companheiros, a primeira solução de compromisso foi sair do Serra. Eles, tá bom, então eu saio, mas a gente vota no PCdoB, vota no PMDB, vota no Satanás, mas no PT nós não votamos. Não, tem calma e tal. E agora conseguimos superar. Indicamos a Erundina, um quadro precioso para ser vice. Quando foi no dia seguinte, a negada acha que pode fazer qualquer coisa. Levaram o Lula, coitado. A reunião na semana passada. O jardim da mansão do Maluf. A reunião na semana passada entre a presidente Dilma com os governadores Cid Gomes e Eduardo Campos, ela é emblemática dessa relação estremecida. Tem uma parte do PT, viu, Arnaldo, sem querer interromper e já interrompendo, tem uma parte do PT que não quer nem saber de Dilma nem do Brasil. Estão doidos para fazer uma intriga, para forçar o Lula a sair da convalescência dele e vir brigar para cobrir as maluquices que eles fizeram por aí afora. Não é todo mundo, mas tem uma parte do PT encabinada pelo Zé Disseu, que devia estar quieto, né, discreto por conta do desagradável julgamento do mensalão que vai acontecer proximamente, mas não, está chafurdando por trás do muro em todo canto. Quer dizer que parte dessa, o que está no jornal... Parte do PT não quer saber de Lula, não quer saber de Dilma, não quer saber de Brasil. Quer ganhar a eleição e continuar fazendo as marmotas que estão fazendo. O fato do PSB dispor do seu nome e do nome do governador Eduardo Campos como prováveis, quer dizer, candidatos, um dos dois pelo partido, em 2014, isso os senhores entendem como sendo, digamos, a paranoia do PT? Eu acho que nós, moralmente, estamos impedidos de ir contra a Dilma. Isso, pelo menos, é o meu caráter. Eu cultivo essas coisas old fashion, né? Essas coisas antigas, de coerência, de lealdade. E o partido tinha que ter apresentado candidato quando se encerrou o ciclo do Lula. Né? Encerrou o ciclo do Lula, não tinha candidato natural. A Dilma não era uma luz desconhecida na época, que podia, inclusive, fazer um papelão na campanha, porque ninguém sabia o que ia ser. E nós tínhamos o segundo lugar na pesquisa, no caso, né, esse modesto cearense aqui. O Arnaldo começou o programa, não esse bloco, colocando o problema daquela visão de que a política é um território sem referências éticas. E claro, não é bem isso. Mas também existe aquela diferença que o Weber fez entre a moral burguesa. Não, entre a ética da convicção e da responsabilidade. E a ética da responsabilidade. Né? E essa sua colocação de ficar preso a determinadas... Não, mas agora não é seria não é da uma ética coisa da convicção? Não é a ética da convicção, não. É a ética de quem acredita que a Dilma está entregando bonito. Hoje, no momento em que nós estamos gravando esse programa, o Brasil está com a menor taxa de juros da história, coisa que nem o Lula teve coragem e audácia para fazer. E ela fez, e está feito, e a arbitragem financeira internacional que especulava no Brasil, sobrevalorizando artificialmente nossa moeda e criando esse paraíso do consumismo. Uma economia de 80 bilhões de 80 bilhões no juro, no rentismo, vocês vão ver no balanço dos bancos. A Dilma agora está com o dedo na ferida. E eu sonhei com isso a minha vida pública inteira. Então, assim, a ética da convicção, de decência, de lealdade, de correção, eu continuo. Sim, ainda que em razões de Estado, às vezes você pode quebrar a palavra. O Maquiavel já chegou a dizer, o professor sabe melhor do que eu, que jamais prosperou o príncipe que deu empenho à palavra dada. Mas isso é numa circunstância em que uma razão de Estado prevaleça sobre suas razões pessoais de convicção. Se houver qualquer vez no Brasil, como aconteceu,
Fernando Henrique, ele se elegeu, é o ministro da Fazenda, ele me chamou e mandou escolher um ministério. Eu te agradeci a ele, muito honroso o convite e tal, mas tchau, eu não gosto da cara do seu governo. E fui embora para o estrangeiro. Me permita me interromper. Está aqui quem sabe da história da Voltando ainda para essa discussão, PT e PSB. E eu até colocaria PCdoB, né, que talvez não tenha adotado uma boa estratégia. O PT é aniquilar, incorporando, fundindo o PCdoB, o PDT e o PSB. Com o PDT e o PCdoB pode até funcionar, conosco não acontecerá. Me permita naturalizar esse processo da seguinte forma. Se faz política para ocupar espaço de poder. Isso é natural. Ninguém vai fazer política inocuamente, né? Quer dizer, todo partido é um projeto de poder. Claro, tem um projeto, sim, né? Sim. Então, o PT, nesse sentido, está trabalhando naquilo de uma expectativa normal. Se há um crescimento da legenda PSB, quer dizer, e ele vai, nesse crescimento, vai buscar mais espaço, vai tentar influir no jogo de poder local, nacional. Quer dizer, era natural que essa aliança... Nós não temos pressa. O que o PT precisa entender é que nós não temos pressa. Nos incomoda, muito mais a mim do que ao Eduardo, que é mais pragmático do que eu, a excessiva hegemonia moral e intelectual do lado conservador, fisiológico, clientelista e corrupto da política brasileira na nossa aliança. Então, nosso papel agora não é ameaçar a hegemonia do PT, porque é natural que a Dilma, se ela está entregando como está, na minha convicção, que nós a apoiemos. Ou então saiamos agora do governo e digamos publicamente por quê. Né? Isso, pelo menos, é o meu padrão de comportamento. Mas na dinâmica, para dar razão aos senhores, nós vamos sentar e nós não somos barato. Nós não temos vocação fisiológica. Ou muda tal e qual coisa, ou não conte mais conosco. Agregando a essa reflexão, aspecto. Que há ciclos de poder que é normal. Sim, claro. Quer dizer, claro. Nós estamos vivendo aí um petismo que vai passar. Sim, mas repare, isso é uma das coisas que mais me incomoda. Nós estamos vendo isso no Brasil inteiro. Então, de repente, você tem uma contradição. Vou sair de Fortaleza, porque isso é tão importante para o país, que a gente deve pensar no outro canto para não parecer oportunismo meu. Eu estou no meio de uma campanha e preciso lutar pelo meu candidato. Mas vamos pegar, em Recife, a nossa aliança com o PT é desde sempre. Desde sempre. O Eduardo disputou com o PT tirou o terceiro lugar, havia o DEM, aliou-se conosco no segundo lugar, e, enfim, e o Eduardo foi o exitoso e tal. Depois apoiamos na prefeitura, mais ou menos parecido aqui. Quando chegou agora, o prefeito de lá trocou a mão pelos pés e houve necessidade do PT pôr em discussão a candidatura. Tinha 10 mil candidatos que podiam ser. O PT, por maioria simples, optou por manter o prefeito. O PT Nacional fez uma intervenção e indicou o ex-ministro Humberto Costa e atual senador. No que foi feita essa indicação pela direção nacional, a militância do PT foi para a porta do apartamento do cara, chamar ele de sanguessuga, no alusão àquele escândalo das ambulâncias, etc, etc. E nós é que somos culpados? Sobre isso, quando eu fiz uma alusão à ética da convicção e à ética da responsabilidade, eu estava pensando nessa sua informação sobre o PT querer engolir, eu diria, controlar o PCdoB, o PDT e o PSB. Isso é um assunto que o Lula trata comigo. Isso me parece aquela coisa que se refere frequentemente como mexicanização do Brasil. Sim. O Lula fala comigo de forma muito doce, muito honesta, muito transparente. Ele diz, Ciro, eu não compreendo como é que um homem como você, um homem como Aldo Rebelo, ele é muito amigo do Aldo, meu amigo também, como é que nós pensamos juntos, trabalhamos juntos, vocês são muito mais leais a mim do que muitos petistas. Cansei de ouvir isso em público, na frente de todo mundo. Como é que ele está num partido, você, eu e no outro? Lula, isso é a vida brasileira. Não dá certo, eu jamais... Me convidou para ir para o PT para ser candidato a presidente. Me convidou para ser candidato a presidente pelo PT. Eu disse, você não pode fazer isso. E nem eu posso fazer isso. Nós somos amigos, vamos seguir lutando aí, nós somos parceiros e tal. Mas ai do Brasil, se a gente aceitar essa esparrela que eles acertaram lá na Avenida Paulista. Eles querem confinar a política brasileira a um conflito de iguais, inclusive na porcaria, entre o PSDB e o PT. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Diante dessa ameaça de mexicanização ou desse monopartidarismo com várias legendas para disfarçar, disso, sim. É que eu invoquei a ética da responsabilidade para uma revisão de Cumprirei alguns compromissos. Eu não tenho compromisso com a Dilma nenhum. Nenhum compromisso. Pelo contrário. Moralmente, não há compromisso formal nenhum, zero. Agora, moralmente, ela já me disse 1000 vezes, porque é uma pessoa extraordinária, para além de minha amiga, do dever moral que tem comigo. Que fui sacrificado no primeiro turno numa mesa, junto com ela, conversando juntos. Ela viu. Nós éramos colegas, somos amigos, eu admiro a Dilma, eu quero bem a ela. Né? Agora, não tem compromisso zero com ela. Tenho hoje a admiração porque ela está entregando. Eu que conheço esse velho Brasil,
fui ministro da Fazenda, ela está entregando. Ela está mexendo no ponto certo do Pacto Patrimonialista Brasileiro. E não vai ser fácil para ela, não vai ser facinho assim como está aparecendo até agora, não. Nessa hora ela sabe com quem ela conta. Nós já estamos chegando ao final desse bloco. Eu queria trazer ainda o final da discussão local na seguinte perspectiva. Tenho ouvido, tanto do PSB quanto do PT, que a campanha será uma campanha mantida no melhor nível possível, porque no segundo turno nós estaremos juntos. Eu, particularmente, discordo dessa visão. Me parece que os dois candidatos que têm a condição de ir para o segundo turno são exatamente os candidatos do PT e do PSB, por razões óbvias, pelo que eles detêm de estrutura, de relações com a cidade, enfim, e do que agregaram nas suas coligações, tempo, televisão e tudo. Coisa que os outros, apesar de bons nomes, entre os outros, não os têm. Lhes falta exatamente isso, que é a condição sine qua non. Qual é o sentimento, qual é a percepção do Ciro Gomes com essa responsabilidade? Essa é uma eleição muito difícil, muito dura. Nossa tática é de fazer uma campanha que identifica os problemas e propõe soluções da forma mais crível possível, ou seja, quanto tempo, quanto custo, de onde vem o dinheiro, quais são as parcerias, etc. Ou seja, uma campanha mais prática, mais administrativa, mais gerencial da cidade, embora haja um componente ideológico de que nós queremos montar um projeto para o futuro que tenha compromisso em desapartar essa que é a cidade mais querida e mais desigual das que eu conheço no Brasil. Mas quando eu disse que tanto do PSB como do PT tem pessoas difundindo a ideia de fazer uma campanha em bom nível, o senhor fez um riso bem sarcástico. Não, porque não tem isso. Porque a gente está acostumado, sabe? Eu não tenho mais direito de ser ingênuo, muito menos de ser pouco respeitoso e sincero com a população. É preciso botar a barba de molho, a baixaria vai campear. Você não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eles estão armando uma propaganda para dizer que o Roberto Cláudio mandou bater em professor, como se passasse na cabeça de alguém que o presidente da Assembleia Legislativa tivesse poder ou querer mandar bater em professor. Isso tudo vai aparecer, mas assim, não tem problema nenhum, que a gente humildemente esclarece as coisas e tal. Conhecemos no Ceará, na política brasileira, de um modo geral, como usina da maledicência. Isso faz parte do jogo. A política está se tornando, os embates políticos estão se tornando mais pessoais, eu tenho observado. Isso seria a falta de programas? É um vazio ideológico, sim. Mas dessa vez o senhor vai ter o prazer de ver coisa diferente. Porque nós vamos ter tempo. São 14 partidos, o que nos dá um programa de algo ao redor de 14 minutos. Então haverá tempo para... E o Roberto vai a todos os debates, porque é uma pessoa que vem da academia, um cara treinado no parlamento, e foi votado por unanimidade. Então, se alguém vier ali do PT com maior agressividade, dizer, vocês votaram em mim, né, para presidente da Assembleia, eu não posso ser esse monstro aí que vocês estão na véspera de eleição pintando, nem o povo é besta. Né? Bom, e com essas colocações, eu vou ter que caçar a sua palavra. Não faça isso. Ô, Clésio, infelizmente, a produção está ali. Vou ficar com a minha curiosidade, pergunta no bastidor. Nos bastidores. Bom, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, Canal Universitário 14 da NET, Rede Pública e Televisão Cearense. Agradecendo ao Dr. Ciro Gomes, aos nossos debatedores, professores Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, e em especial agradecendo a você, assinante, com um convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.